Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol e vamos falar hoje sobre o Maílton, tá? Que é um jogador que o São Paulo fez uma proposta e eu vou te contar em que pé que está essa situação do reforço que o São Paulo tenta aí junto ao Metalist, cara que brilhou de novo na Chapecoense, deu até assistência. Eu vou te contar tudo sobre esse cara aí e também sobre o Caleri, tá? Tá ligado? O Caleri, sabe? Lembra do Caleri? Pois é, tem novidade também sobre o Jonathan Caleri. E eu vou falar hoje sobre o Antony, beleza? Porque tem uma nova página também do Antony que o São Paulo, será que agora vai? Será que agora vai ou não vai? Quero te contar sobre o Antony, Pablo Maia também, que pode ter uma nova chance no time titular do São Paulo e não é tirando Marcos Antônio e Bobadilha. E nós temos duas sensações aí pro jogo contra o Atlético Nacional que brilharam demais no último jogo do Brasileirão e eu estou falando de dois caras da categoria de base. Um já rodou aí Tottenham, PSG, Paris Saint-Germain, lá vou te falar daqui a pouquinho quem é esse. Sabe quem é que rodou Paris Saint-Germain, Tottenham, o ganhador de títulos, mas tem um outro da equipe de base que já é nosso e o cara está voando e tem reviravolta, hein? Tem reviravolta no caso de Henrique Carmo também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Ó, deixa eu falar uma coisa séria agora. Chega nesse like aí, vamos lá, pra dar uma moral. Se você curte meu trabalho, deixa um like aí e dá um hype, que aí você me ajuda também a crescer o canal, continuar crescendo, beleza? Te custa nada, hein? Só deixar um likeinho lá e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito, pra ficar comigo sempre aqui e fazer parte desta família que só cresce. Eu sou o Juba e conto muito com você, mas quero que você conte comigo para as notícias de agora. Ó, o São Paulo teve o Mike, né? O Mike, ele conseguiu brilhar no time do São Paulo e não só brilhou, quem brilhou aí? A torcida brilhou, o Morumbi brilhou, todo mundo brilhou, brilha. O Lucas Moura brilhou com gol, o Mike fez o gol. O Mike é um lateral direito que fez um gol. Eu não vou olhar o Brasil inteiro aí se teve algum lateral direito que fez um gol. O meu fez. O meu lateral direito fez. Então agora, o São Paulo que teve uma situação aí de um ano e pouquinho que ele não colocava muito a equipe de base, o técnico anterior e coisa e tal. Agora nós temos o Crespo que tem usado bastante a equipe de base. E aí nós estamos assim colhendo frutos, né? Eu vou falar do Henrique Carmo, que é um fruto gigantesco do trabalho do Crespo agora, mas o Mike já é também um fruto. O Mike, o que acontece? O São Paulo, ele contratou caras jovens ali pra volante, como Marcos Antônio, Bobadilha e tal. São caras que estão voando. Então ali até é plausível. Você não colocar o Negruti, você tirar um pouquinho o Pablo Maia, tá tudo bem, né? Porque tem dois caras voando. Agora tem posições, como o caso do Cédric Soares na lateral direita, que tá dando muito trabalho ali pra gente. Pra quem analisa, pra quem acompanha, torce, mas analisa. Tipo assim, eu vejo o jogo do São Paulo hoje em dia, eu fico analisando o movimento do cara. Tem hora que o São Paulo ganha de 2-1 e o Cédric errou tudo. E eu falo, o Cédric errou tudo, pô, na vitória. Só fica pentelhando ali, só fica atormentando. O cara ganhou, nada tá bom. Não é que nada tá bom, é que quando faz um trabalho meio analítico, você tem que analisar. E o Cédric tá mal. E o Mike está bem. O Mike entrou muito bem. E não só entrar bem, ele fez tudo que o Cédric faz e muito mais, sistema defensivo e no ataque, indiscutivelmente, só que ele também é coroado com gol. Nós somos coroados com esse gol. Foi um presente para a torcida do São Paulo. Então agora o Crespo ele vai contra o Atlético Nacional voltar o Cédric. Só que se tiver um deslize contra aquele Marlos Moreno, que é o atacante ponta esquerda lá do Atlético Nacional, que jogou no Flamengo, os caras jogam pra caramba, né? O outro também, o Inestrosa, também joga bem o Inestrosa. Agora, se o Marlos Moreno pega um dia inspirado e o Cédric num dia normal, a gente perde o jogo e é eliminado da Libertadores. Então eu penso que sim, deveria ter essa mudança do Mike imediatamente. O São Paulino merece torcer pelo melhor e o Mike hoje é o melhor. Pra mim não tem boi. E olha só, o Maílton é um cara que o São Paulo tenta. E aí ele fez a proposta lá pro Metalist. Na primeira proposta, o Metalist falou, não quero. Eles estavam meio bravos com o São Paulo, porque o São Paulo deu o transfer ban neles, né? Eles não pagaram o Paulinho Boia, o São Paulo foi lá e FIFA. Na FIFA deu um transfer ban no Metalist. Aí o que acontece? O lado do São Paulo tá completamente correto. Não me pagou, tá aqui, ó. Só que o Metalist garante que ele recebeu o Paulinho Boia lá zoado. O Paulinho Boia não tinha condições de jogo e o São Paulo meio que empurrou e tal. Então cada um com a sua versão. Passando a borracha nessa história, o São Paulo ele fez de novo uma proposta. Tipo assim, ó, vamos acalmar aí. Eu tiro pro transfer ban, perdoa a dívida do Paulinho Boia, você me manda o cara aqui. E é um jogador que está na Chapecoense. Então assim,
Hoje, analisando o cenário real da coisa, o Maílton ele tá muito próximo de fechar com o São Paulo, tá? Muito próximo mesmo. E aí eu penso que você deve ter pensado assim, ouvindo eu falar do Mike. Tá, mas aí onde que o Maílton vai jogar? Ele vai tirar de novo o Mike? Cara, se tiver alguém melhor do que o Mike, não tem problema. O problema é jogar o Cedric, né? O Cedric não tem condição, aparentemente. E se tiver condição, que seria ano que vem. Esse ano aqui, jogando essa bolinha que ele tá jogando, nem banco ele serve, né? Quando tem que entrar no lateral direito reserva do Mike, é bom pôr o Ferrarese lá, o Bobadilha, o Alisson, não colocar o Cedric, ele tá muito mal. E aí o São Paulo fechando com esse Maílton, a coisa fica linda. Fica lindo de pensar. Maílton nesse fim de semana jogou de novo o último jogo pela Chapecoense e fez outra assistência. Então ele tá, pelos meus cálculos, com 6 gols e 5 assistências. É um cara que tá ali na frente, jogando pra caramba. Chegaria pronto pra jogar no São Paulo. Um jogador que, tudo bem, não é da primeira divisão, mas mesmo sendo da Série B, é um cara que pode vir e fazer a diferença. Por que não? Né? Nós tomamos gol no fim de semana daquele Derek Lacerda, do Sport Recife, e é um cara que veio da Série B do Cuiabá emprestado pro Sport. Por que o cara da Série B não é bom? Nós ganhamos título mundial. O Goiás não era Série B, mas nós tiramos 50 caras do Goiás lá e ganhamos um mundial. Com um monte de protagonista. Tá aí, ó, o Josué, o Grafite, não tava jogando, mas era do Goiás também. Teve o Danilo, depois tivemos o André Dias. Foram muitos protagonistas que vieram do Goiás, que era tipo uma Série B. Agora trazer um cara igual o Maílton, acho excelente. Mas assim, sem papas na língua, acho excelente demais. E uma notícia maravilhosa que tem aqui agora é que o Calleri, o avanço físico dele de recuperação depois da cirurgia é incrível. Está dando o que falar lá no São Paulo. Surgiu mais uma matéria que fez uma análise jornalística lá que garante que o Calleri volta já nas próximas semanas. O técnico Hernan Crespo, já devendo imaginar que o Calleri volta mesmo, contra o Sport ele coloca o sistema de 2 zagueiros só, né? Vocês viram que a primeira vez que o Crespo tirou o terceiro zagueiro foi agora no jogo contra o Sport. E aí você fala, tá, mas tirou o terceiro zagueiro e não ganhou do Sport. Primeira coisa, é um Sport mudado. É um Sport muito melhor do que aquele do primeiro turno. E outra coisa, o São Paulo entregou um gol, né? Não tô aqui culpando o goleiro lá, o Yang, nada com, tem que jogar mais, quero o Yang no São Paulo, mas a verdade é que nós entregamos um gol de mão beijada e esse gol que foi entregue custou caro pra gente. O São Paulo poderia ter ganhado do Sport lá, jogando com o sistema de 2 zagueiros, sim. Voltando o Calleri, o Crespo vai ter o Lucas Moura, tem que jogar. Calleri tem que jogar. Luciano tem que jogar. Só que aí sobram caras como o Ferreirinha, por exemplo, caras como talvez o Oscar, que volta muito em breve, né? Então o Crespo ele pode já estar esboçando tirar um terceiro zagueiro, contando com a escassez de zagueiros que o São Paulo tem, né? Aí ele tiraria um terceiro zagueiro e pode colocar até um outro volante. Num primeiro momento. Fica legal de qualquer jeito. Fica legal de qualquer jeito. E eu acho que o São Paulo vai tirar esse terceiro zagueiro muito em breve. Não agora. Agora mantém-se o terceiro zagueiro. E por falar em terceiro zagueiro, por falar em craque lá na frente, vem comigo aqui logo depois no nosso break. O nosso reclame do plim-plim, como diria o Faustão. Bom, galera, então é o seguinte, o Tolói também está se preparando e eu diria pra vocês que em 1 ou 2 jogos do Brasileirão ele já estará jogando pelo São Paulo. E aí o Crespo com certeza vai depender tudo de que vai acontecer amanhã na Libertadores. Se o São Paulo avançar na Libertadores, aí o São Paulo rodará muito menos o elenco, né? Então ele vai ter o Arboleda, o Alan Franco, o Sabino, mesmo com o Arboleda machucado agora, o Tolói joga. Depois o Tolói voltando ao Arboleda, ele vai disputar posição. Ferrarese, Sabino, Alan Franco e Arboleda acho que são intocáveis, né? E aí tem Sabino, Ferrarese e Tolói para disputar uma terceira vaga caso o São Paulo continue com o sistema de 3 zagueiros. De qualquer jeito, ficou bom. E aí, se passar na Libertadores, aí Brasileirão é time mistão mesmo, aí tem elenco pra rodar, mas tem que passar. Se ele for eliminado, todo meio de semana aí vai ter Copa do Brasil, no outro, Copa do Brasil. Depois, Libertadores, depois Libertadores. Se o São Paulo não avança, ele vai ter um jogo por semana, mais ou menos.
E aí, normalmente vai ser um jogo por semana. Aí não compensa ficar poupando jogadores, né? O São Paulo, ele monta um plano de reforços e ele tem que contar muito em estar na Libertadores para se reforçar. Senão não compensa. É muito jogador parado, sem espaço e aquela luta por minutos. Quem luta por minutos aqui é o Henrique Carmo, né? O Lucas Moura voltou, já fez gol e com a assistência do Henrique Carmo, e quase fez outro. O Henrique Carmo, ele tem sido a sensação no time do São Paulo, porque ele demonstra uma qualidade que os titulares não estavam demonstrando, fora os reservas. Se eu tô dizendo pra vocês que o André Silva, André Silva, alguns jogos o próprio Luciano, alguns jogos o próprio Ferreirinha não estão, às vezes eles oscilam, o Henrique Carmo entrou voando. E aí você olha pro Henrique Carmo e já pensa, jogador da equipe de base, Bayern de Munique queria, cara é craque, se conseguirem fazer no profissional o que fazer na base, o cara é craque. Então, fica aí pra gente esse gostinho de quero mais, quero ver mais o Henrique Carmo. E o Crespo, ele sente a temperatura. Agora, a galera toda, mídia, torcida, todo mundo pedindo mais do Henrique Carmo. O Belmonte passou a perrengue aí, porque supostamente queria emprestar o cara pro PSV para fazer uma venda forçada, baratésima, e agora o Henrique Carmo, ele ganha, ele foi colocado no campo. Então a torcida viu que tinha que ver. Agora, a cobrança por ver mais do Henrique Carmo é enorme. O Antony é um jogador que eu queria até falar nesse vídeo aqui também. O Antony, ele não está sendo utilizado no Manchester. Ele foi pro Betis, deu super certo no Betis. O Betis quer o Antony, só que o Betis quer pegar emprestado. E aí, o Manchester quer vender, mas ele não conseguiu vender. Hoje é dia 18 de agosto. No dia 2 de setembro, ali, fecha a janela e acabou. O Manchester, se não vender nos próximos 12, 13, 14 dias aí, ele fica com o Antony lá sem utilizar. Não querem mais usar o Antony. Então eles teriam que emprestá-lo. Aí eu tô vendo agora o São Paulo, que é um dos times que sempre pensou no empréstimo do Antony. Muitos vão dizer que é impossível, que o Antony quer ficar na Europa. É a mesma ladainha do Oscar, é a mesma ladainha do Lucas Moura. Lembra que o Lucas Moura era impossível voltar? Palavras até do Rogério Ceni. O Lucas Moura, se chegar no São Paulo, é meu ponta direita, faixa de capitão titular. O Rogério disse isso, mas é impossível, ele completa. Mas não vem, não tem como. E o Lucas Moura tá aqui, né? E a mesma coisa foi falar do Oscar. O Oscar não quer, o Oscar ganha 10 milhões por mês, o Oscar não vem, falei com o Oscar, ele quer ficar não sei aonde, tem proposta pra ganhar 1 trilhão por mês e tá aqui no São Paulo. Então, quando fala que o Antony é impossível por quê? Onde que é impossível? Vai emprestar o cara. É claro que ele pode querer fazer um espanhol pelo Betis, tentar jogar, não sei se tá na Champions, mas tentar jogar ali alguma coisa maior pra ir pra uma Champions, se já não estiver na Champions. Ele vai tentar ficar na Europa em alguns momentos. Agora, classificado para uma Libertadores quarta de final, tentativa de um empréstimo pelo Antony, eu acho muito válido. Mas é claro, nós temos também o Henrique Carmo, temos também uma contenção de despesa. Só pensa o seguinte, se o Flamengo tentar o Antony por empréstimo, como já se ventilou, e o próprio Palmeiras teve notícia que Flamengo e Palmeiras tentaram já a contratação do Antony, Botafogo também. E essa contratação não era pagando 100 milhões de libras lá, 25 milhões de libras, não era isso não. A verdade mesmo é que o Antony viria pra cá, pro Brasil, para um Palmeiras, Flamengo e Botafogo por empréstimo. Como é que o São Paulo entra na conversa se o Flamengo tem muito mais dinheiro e se o Palmeiras tem muito mais dinheiro que o São Paulo? E o Botafogo, aparentemente, com os problemas lá, também tem mais poder de fogo de comprar do que o São Paulo. Como é que o São Paulo entra na discussão? Da mesma forma que ele entrou com o Lucas Moura e Oscar, fazendo valer o coração. O Antony já fez o pé de meia dele e ele tá garantido, né? Ainda ganha do Manchester, ainda vai ganhar. Se o São Paulo puxar o cara por empréstimo, tô dizendo, se o Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo podem, o São Paulo também pode. Se ele quiser ficar na Europa, tudo bem. Mas o Betis ele já não foi por enquanto. Faltam pouquíssimos dias para vingar ali Betis ou não. E tem time brasileiro querendo levar o Antony. Se tem time brasileiro, o São Paulo tem a obrigação de ganhar a queda de braço. Se vire Casares, se vire Belmonte, se vire Rui Costa. Não interessa, mas o Flamengo, se é por empréstimo, temos a obrigação de trazer se o Antony for voltar para o futebol brasileiro. É ou não é? Eu sei que é. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima.
Valeu!